Sou relator do agravo regimental do mandado de segurança 22.731, agravante Arilma Cunha da Silva. Vários litisconsórcios passivos, agravado Procurador-Geral da República. Manuel, você é velho, não é você? Este é o teor da decisão agravada. Mandado de segurança impetrado por Arilma Cunha da Silva, no qual se impugna a elaboração de lista tríplice de candidatos à promoção por merecimento para preenchimento de cargo na Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Sustenta a impetrante, em suma, sua preterição na formação da lista por critérios subjetivos, bem como a ausência de fundamentação do ato de sua constituição. Pugna, por fim, pela declaração de nulidade da Portaria 664, ato de promoção de um dos candidatos, e pela renovação do procedimento ascensional para o cargo de subprocurador-geral da Justiça Militar, assegurando-se a impetrante ao final o direito líquido e certo de, como jurisdicionada, ver sopesados objetivamente, como determina a lei, os títulos indicadores do seu merecimento aludida à promoção, de forma a viabilizar o pleno exercício do seu direito subjetivo de concorrer à promoção. Ocorre que, tendo em vista o tempo decorrido, solicitei informações à Procuradoria-Geral da Justiça Militar sobre a situação funcional da impetrante. Em resposta, veio o ofício número tal, no qual se certifica que a impetrante exerce o cargo vitalício de subprocuradora-geral da Justiça Militar desde 13 de julho de 2003, conforme portaria 468 PGR, de 3 de julho de 2003, publicada no Diário Oficial de 7 seguinte. Assim, tendo em vista o que é requerido pela impetrante, julgo prejudicado o pedido. Sustenta a agravante que tais fundamentos não podem prevalecer, haja vista que o direito à prestação jurisdicional não se resume ao simples julgamento da lide ou dos recursos eventualmente interpostos no curso do processo. Pelo contrário, os artigos 5º, 35, 55, 93, 9 da Constituição garantem à parte a entrega da jurisdição qualificada pela motivação, pelo enfrentamento das violações legais e constitucionais eventualmente debatidas. Afirma, em suma, que a sua promoção por antiguidade não prejudicaria a análise do mérito do mandado de segurança, já que o reconhecimento do seu direito à promoção por merecimento faz retroagir os efeitos funcionais e financeiros à data de 16 de outubro de 96, quando foi publicada a portaria de aposentadoria do subprocurador-geral da Justiça Militar, que originou a vaga pleiteada pela impetrante. É o relatório. Meu voto é o seguinte: não há falar em negativa de prestação jurisdicional, violação dos princípios compreendidos nos artigos 5º e 35. A impetrante teve acesso aos instrumentos jurídicos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada mediante decisão suficiente motivada, não obstante contrária à sua pretensão. Conforme ressaltado na decisão agravada, cinge-se o pedido à declaração de nulidade da promoção de um dos candidatos, com a consequente renovação do procedimento ascensional para o cargo de subprocurador-geral da Justiça Militar, garantido à impetrante o exame objetivo dos títulos indicadores do seu merecimento aludido à promoção. Ora, com a promoção da impetrante ao cargo pretendido, o mandado de segurança ficou sem objeto, uma vez que não suscitaram, quando da impetração, questões relativas aos efeitos financeiros e funcionais. Assim, verba e graça, MS 20507, pleno, NERI, DJ tal. Certo ainda que sequer poderia fazê-lo, pois, se deferido o mandado de segurança e anulada a promoção por merecimento do litisconsórcio passivo, disso não resultaria por si só o direito à investidura da impetrante, ora agravante, no cargo pretendido. Não se cuida, consequentemente, de reconhecer na espécie efeito retrooperante favorável à impetrante, como aconteceria se requerida a sua promoção mesma, em detrimento do litisconsórcios passivos. Ademais, inviável o aditamento do pedido neste momento processual. Nego provimento ao agravo. É o meu voto. Ministro Lewandowski. Quando da impetração do MS, nenhuma questão de direito financeiro, de percepção de atrasado. Não, porque ela não pretendia a promoção.
Ela pretendia que, na composição da lista, Sim. não houve fundamentação nem exame objetivo dos títulos. Então, simplesmente... Então, o que ela pretendia era desfazer a promoção seria o do desfazimento. litisconsorte para que ela concorresse conforme o procedimento que achava regular. Então, ela não pedia a promoção. Perfeito. Não há direito líquido e certo por aí, isso- a promoção a considerar. Não há pedido. Perfeito. Não há pedido de promoção. O pedido é de refazer A o lista, procedimento da lista. acompanho Vossa Excelência. Ministro Eros, ministro Joaquim, Peluso, Gilmar, Marco Aurélio. Negócio provimento agravo regimental, decisão unânime. Ministro Carlos Brito. Questão de ordem, medida cautelar na ADIM 3.705 do Piauí. Para variar, a Noreg é requerente e requerido é o Tribunal de Justiça do Piauí. Senhor presidente, essa resolução do Tribunal de Justiça do Piauí dispôs sobre a criação, desmembramento e não acumulação de serviços notariais e de registros extrajudiciais. Em síntese, o que a acionante alega é a indispensabilidade de lei em sentido formal para a criação, modificação, extinção e desdobramento dos serviços notariais e de registro. Muito bem. Enxergando relevância na matéria e o seu significado especial para a ordem social e a segurança jurídica, adotei o rito previsto no artigo 12 da Lei 9868. Deu-se que em 25 de 4 de 2006, ontem, os patronos da acionante apresentaram o memorial insistindo na apreciação do pedido de medida cautelar. Isto por entenderem que, abro aspas, a norma impugnada prevê no seu artigo 12, os titulares dos ofícios desmembrados deverão exercer pessoalmente e por escrito, no prazo máximo de 15 dias, a contar da publicação da presente resolução, perante o presidente do Tribunal de Justiça, a opção prevista no artigo 29.1 da Lei 9935 de 94. Parágrafo único. No silêncio do titular, considerar-se-á que optou pela permanência na titularidade da delegação originária, subtraída da área desmembrada. A publicação ocorreu no dia 7 de abril de 2006. O prazo previsto no artigo 12 findar-se-ia em 22 de abril de 2006, sábado último, e por isso terminou somente no primeiro dia útil subsequente, 24 de abril de 2006, segunda-feira. Assim, os titulares das serventias desmembradas tiveram que optar entre os serviços desmembrados, deixando SIC de ter direito sobre a integralidade da serventia que lhe é assegurada pela Constituição. Ainda leio a postulação do demandante. Ou seja, desde o dia 24 de abril de 2006, iniciaram os preparativos para a realização dos concursos públicos de ingresso e de remoção para todos, sem exceção, os serviços notariais e de registro criados pela SIC Inconstitucional Resolução 04. Esse é o quadro, senhor presidente, trago feito em questão de ordem para exame dos pressupostos de concessão da pretensão acautelatória, agora deduzida. Eu voto por Vossa Excelência. Meu voto. O objeto da apresentação direta é idêntico ao das ADIs 3.319, relator ministro Ellen Grace, e 3.331, relator ministro Joaquim Barbosa. A solução da questão constitucional que se veicula nesta ação reclama julgamento único e definitivo por este Supremo Tribunal Federal, aspas, tendo em vista as dificuldades e transtornos que certamente seriam enfrentados numa eventual reinstalação das atuais serventias nas freguesias onde já prestam serviço. É o que disse a ministra Ellen Grace na ADI 3319. Freguesias. Entre aspas. Agora, senhor presidente, visando a evitar graves prejuízos na prestação dos serviços notariais e de registro no estado do Piauí, entendo que se faz necessário suspender com eficácia ex tunc o prazo de que trata o artigo 12 da Resolução 04/2006. Isto, aliás, na linha do que decidiu este nosso tribunal nas ações diretas acima mencionadas, e aqui eu faço a transcrição das decisões. Esse é o quadro, que tenho como singelo, propõe a concessão da liminar para suspender, tão somente para esse efeito, suspender O prazo de opção. o artigo 12 da resolução, que fixou o prazo de opção.
Todos de acordo? De acordo. Medida cautelar concedida, nos termos do voto do relator, decisão unânime. ADI 2494, relator ministro Eros Grau. Associação dos Magistrados Brasileiros versus Governador e Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Senhor presidente, a Associação dos Magistrados Brasileiros persegue a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar número 212 do Estado de Santa Catarina, promulgada com a finalidade de adaptar o Código de Divisão e Organização Judiciária Estadual à Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O dispositivo impugnado é o seguinte: o artigo 192 da lei número tal passa a ter a seguinte redação: ao provimento inicial de comarca ou vara e às promoções por antiguidade ou merecimento, precederá sempre a remoção, ressalvado o direito de opção dos juízes de outras varas da mesma comarca, pela que houver vagado, desde que aceita pelo tribunal, se o manifestar no prazo de 5 dias a contar da publicação do ato noticiando a vaga e respeitada a ordem de antiguidade na comarca. A requerente alega que a atual redação do artigo afronta o disposto no artigo 93, caput da Constituição do Brasil, que delegou à lei complementar de iniciativa do Supremo a elaboração do Estatuto da Magistratura. Afirma que o texto constitucional determina seja observada a obrigatoriedade da regra de promoção dos juízes de entrância para entrância alternadamente por antiguidade e merecimento, sendo também obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas e lista de merecimento. A Assembleia Legislativa esclarece que a iniciativa da lei ora atacada foi no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Afirma que, da justificativa apresentada pelo presidente do tribunal, refere-se que o espírito do projeto de lei em questão foi o de criar mecanismos capazes de consolidar situações transitórias ocorrentes no âmbito da magistratura catarinense. Sustenta que, com a edição da lei complementar, juízes foram classificados, da lei complementar 160, juízes foram classificados em intrâncias superiores, mas permaneceram atuando nas comarcas que, por força da nova legislação, figuram como intrância imediatamente inferior. O órgão legislativo estadual declara ainda que, se o texto constitucional é omisso quanto à possibilidade ou não da preferência da remoção sobre a promoção por antiguidade ou merecimento, a lei infraconstitucional não poderia ser considerada inconstitucional. Por último, afirma que a lei complementar 35 não veda a precedência da remoção sobre a promoção, facultando a lei estadual a regulamentação do processo de promoção, tanto por antiguidade quanto por merecimento. O governador, sem maiores considerações, afirmou que, havendo sido estritamente observado o processo legislativo atinente à espécie e não havendo sido revelado no projeto de lei qualquer ênfase de contrariedade ao interesse público, só cabia ao chefe do Executivo sancioná-lo. O ministro Nelson Jubim aplicou o artigo 12 da Lei 9868. O advogado-geral da União pugna pela procedência da ação para que seja declarada a inconstitucionalidade da lei. A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência do pedido. É o relatório. A palavra pela requerente, doutor Alberto Parim Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. A ação impugna o artigo 192 da Lei Complementar 202/2001 do Estado de Santa Catarina. Trata-se de ato normativo inconstitucional, tanto no ponto de vista formal como material, quer porque usurpa a competência que a Constituição reservou com exclusividade ao Estatuto da Magistratura, quer porque disciplina critérios de promoção de forma diversa da prevista na LOMAN. Com efeito, a Igreja Corte dispõe o artigo 81 da LOMAN, que, abro aspas, na magistratura de carreira dos Estados, ao provimento inicial e à promoção por merecimento, precederá a remoção, fecho aspas. Já o artigo 192 da lei questionada exige a precedência da remoção, mesmo diante da promoção por antiguidade, indo muito além do que previsto pela LOMAN. A redação do dispositivo impugnado no ponto é a seguinte, abro aspas,
ao provimento inicial da comarca ou vara e as promoções por antiguidade e merecimento, precederá sempre a remoção e prossegue o dispositivo. Fecho aspas. Como podem ver, Vossas Excelências, o dispositivo estadual ampliou a precedência da remoção para a hipótese não contemplada na LOMAN, a promoção por antiguidade. Então, o mero confronto entre o dispositivo impugnado e o artigo 81 da LOMAN já é suficiente para a comprovação da inconstitucionalidade. Foi o que entendeu a Procuradoria-Geral da República em seu parecer ao opinar pela procedência da ação. Há um problema, no entanto, que chama a atenção, especialmente do eminente ministro relator, que não está posto na ação, mas que cumpre a AMB apresentar essa egrégia corte. O dispositivo impugnado da lei está vigendo desde o ano de 2001. Durante 5 anos foram realizadas promoções e remoções com sua observância. Por mais que esteja a AMB convencida da procedência da ação, não pode fechar os olhos para o caos que se instalará no Poder Judiciário do Estado, caso a procedência seja declarada com efeito ex tunc. Dezenas, talvez centenas de promoções e remoções que ocorreram terão de ser revistas, o que causará uma insegurança jurídica capaz de afetar a estabilidade do Poder Judiciário daquele Estado. Pois bem, permite o artigo 27 da lei que disciplina a ação direta de constitucionalidade que esse tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, venha a restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Então, é exatamente isso que a AMB requer da tribuna, que essa egrégia corte, ao julgar improcedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, assim o faça com efeito ex nunc e não com efeito ex tunc. Muito obrigado, Excelência. Obrigado a Vossa Excelência. Palavra, eminente relator. Senhor presidente, essa Corte, em pronunciamentos reiterados, assentou que até o advento da lei complementar prevista no artigo 93, caput da Constituição de 88, o Estatuto da Magistratura será disciplinado pelo texto da Lei Complementar 35, recebida pela Constituição. Estou citando aqui a de 2.370, pertence a de 1503, Maurício Correia, 1422, Vilmar Galvão, 2753, Carlos Veloso. Verificou-se, no caso, efetivamente, violação do preceito veiculado pelo artigo 93 da Constituição. A lei atacada cuidou de matéria constitucionalmente reservada à lei complementar de iniciativa do Supremo. Há ainda outra questão a ser analisada. A lei complementar catarinense, ao acrescentar a promoção por antiguidade às hipóteses em que a remoção terá prevalência, fê-lo sem o devido respaldo legal. O artigo 81 da LOMAN estabeleceu que na magistratura de carreira dos Estados-membros, ao provimento inicial e à promoção por merecimento precederá a remoção. O Supremo entende que os privilégios concedidos à antiguidade estão no texto constitucional, não podendo o legislador ordinário ampliá-los. Em face disso, estou julgando procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar número 212, que conferiu nova redação ao artigo 192 da Lei número 5.624. Fica a questão dos efeitos. Eu sempre tenho sido muito cuidadoso nessa questão da atribuição dos efeitos em situação de excepcionalidade. O princípio da segurança jurídica não pode ser o pretexto para que se afaste a incidência regular das declarações de inconstitucionalidade. Perdão? Quando é a alteração? A lei é de 2001. 2001. Portanto, tem uma aplicação já de 5 anos. Já tem uma aplicação de 5 anos. Matéria de E promoção. quando foi ajuizada a ação? Eu lhe dou essa informação em 1 minuto. 15 de agosto. Agosto de 2001. Foi imediato. Foi imediato. Mas não houve pedido cautelar, né? Não houve pedido cautelar. Ora,
Não, engraçado, houve pedido. É só quanto Houve às pedido e não foi remoções, né? Não foi julgado? Houve sim, senhor presidente, houve pedido de cautelar. Há Inicial, pedido irmão. expresso de cautelar na E houve petição decisão? inicial. Ao artigo Não, foi aplicado o artigo Foi 12. aplicado o artigo 12. Foi aplicado o artigo 12. O artigo 12 pressupõe urgência da tramitação. Não veio. O artigo 12 está É assim. igual referendo liminar. Se bem que nesse caso, O único problema nós estamos diante de fatos consumados. Não, mas não, melhor reconhecer juridicamente, então, porque senão não vamos causar uma grande confusão. Realmente se aplicou o artigo 12, mas não... Mas não se acelerou. Hã? Isso é a ponderação que eu lhe faço. Quer dizer, certamente devem ser numerosas aí as promoções e remoções efetivadas. Não, eu nessa hipótese em que se trata, inclusive, de direito de servidor público, não é? Sim, porque a Em segurança que, jurídica aqui que são pessoas que não atuam sob o regime do risco, né? Não atuam sob o regime do risco, e havendo fato consumado, ficar sexo nunca, né? eu acompanho a sugestão de Vossa Excelência, ministro Gilmar, e vamos declarar para que os efeitos, em relação aos efeitos futuros. Cessa a ultratividade. Ex nunc. Ex nunc. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu também entendo que a lei estadual invadiu matéria que deve ser regulada pela lei orgânica da magistratura e, portanto, fere o artigo 93 da Constituição. Também presto efeitos ex nunc, até porque nós estamos tratando aqui de um serviço público essencial, que é a prestação jurisdicional, que não pode sofrer qualquer obstáculo, e há situações consolidadas que devem ser respeitadas. Esse é o meu voto. Ministro Joaquim Barbosa. Ministro Brito. Processual importante. Também pelos reflexos processuais. Efeitos processuais eu acho que seriam salvos pelo funcionário de fato. Quanto à prestação jurisdicional, não. Agora, só há esse problema. Alguns foram beneficiados no que a lei local dispôs em sentido diametralmente oposto ao que previsto na LOMAN. E outros foram prejudicados também. Quer dizer, a medalha tem duas faces. Será que esse é o caso, né? O caso apropriado para, até mesmo sem aguardar o desfecho da ADIM, que ataca o preceito da Lei 9868, que versa sobre a eficácia da decisão no controle concentrado para nós estipularmos efeitos ex nunc? Porque, evidentemente, houve provocação para se ter essa disciplina, né? E provocação que eu imagino que tenha partido até do judiciário local. Judiciário local, meu Deus do céu, fechando os olhos, né, a preceito expresso da LOMAN. Acho que é iniciativa do tribunal. Eu reformulo meu voto para excluir Eu salvaria, deixaria expressa apenas a ressalva. A repercussão é quanto a alguns promovidos em detrimento Dos atos judiciais. É prejuízo da validez dos atos Dos atos judiciais, que aí é funcionário de fato. judiciais, eu não tenho a menor dúvida, eles devem ser preservados. A minha preocupação era de caráter processual. Anulação dele. Sim, pois é. Quanto a Com essa ressalva, Ministro, até me preocupa o efeito pedagógico quanto à necessidade de se observar um trato nacional em relação à magistratura, né? O que constrange neste caso é a quase imediatidade da impugnação, né? Porque, de fato, é praticamente... isso é relevante. Não, isso é relevante. Quer dizer, Relevante. na verdade, isso é atribuível, tanto é que quando nós estamos De julho e agosto, ao funcionamento da justiça, né? Na A verdade, imediatidade da propositura da ADIM. que é o dilema que nós estamos vivendo em torno do artigo 12. Né? Nós seguimos o foi a artigo... pleiteou-se, ministro, Associação. pleiteou-se. Certamente foi Não, aí eu não a AGU que levou 3 anos para depois abandonar o furacalado. A associação
associação inconstitucional. proponente, Dizer que é foi a inconstitucional. própria AMB, Associação Proponente. Eu não parece modularia os efeitos, não, verdade. prospectivamente. É verdade. Acho que... Agora, é importante, desde logo, ressalvar os atos. Né? Então, Também declarou-se. concordo, senhor presidente. Nós estamos calibrando um pouco melhor Um esses pouco melhor, efeitos. acho que sim. Todos de acordo? Ressalva-se o... Julgou-se procedente a ação direta, com a ressalva da validade dos atos de ofício praticados por juízes promovidos na conformidade da lei. Tá bom assim. Promovidos ou removidos na conformidade da lei. Julgou-se procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 212, de 25 de julho de 2001. A lei é integralmente sobre isso. Decisão unânime. Ministro Gilmar Mendes. A família forense hoje monopolizou. Tá? Forense e extraforense. A DIN 3227, em Minas Gerais. A MB versus governador e Assembleia Legislativa do Estado de Minas. Presidente, o parecer da Procuradoria da República assim relata a controvérsia. Trata-se de ação direta com pedido de medida liminar ajuizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros, em face do inciso 6º do artigo 154 e do artigo 156, ambos da Lei Complementar Estadual número 59, de 18 de janeiro de 2001, do Estado de Minas Gerais, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. Eis o teor dos dispositivos legais. A pena de demissão será aplicada em razão de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções, por decisão da maioria de votos dos membros da Corte Superior do Tribunal de Justiça, assegurada a ampla defesa. Os procedimentos para apuração de faltas e aplicação de penalidades, bem como para a decretação de remoção de disponibilidade compulsórias, assegurarão o resguardo devido à independência do magistrado e serão estabelecidos no regimento interno do Tribunal. Aduz a requerente, em síntese, que o inciso 1º do artigo 154 e o artigo 156 da Lei Complementar Estadual afrontam os artigos 95.1 e 93 da Constituição da República, por quanto dispõe sobre hipótese de demissão de magistrados, além dos casos previstos em Lei Complementar Federal e ainda mediante decisão da maioria dos membros do Conselho Superior, do Superior Tribunal de Justiça, sobre a permissão de regulação por meio de regimento interno do Tribunal de Justiça de matéria constitucionalmente reservada à lei complementar. Prestadas as devidas informações e ouvida a douta Advocacia Geral da União, vieram os autos com vista à Procuradoria para manifestação acerca do mérito, parecer pela procedência da ação, é o relatório. A palavra para o requerente, doutor Alberto Pavio Ribeiro. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, a ação impugna dispositivos da Lei Complementar 59 de 2001 do Estado de Minas Gerais, ou seja, a lei orgânica daquele Estado, da magistratura. Trata-se de ato normativo inconstitucional, tanto do ponto de vista formal como material, quer porque usurpa a competência da Constituição, que reservou com exclusividade o Estatuto da Magistratura, quer porque instituiu disciplina que inova no que se refere a sanções disciplinares aos magistrados. Com efeito, agrede a Corte, o artigo 154, inciso 6, cria nova hipótese para a pena de perda de cargo do magistrado, indicando como fato típico, abro aspas, procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções, por decisão da maioria de votos dos membros da Corte Superior do Tribunal de Justiça, assegurada a ampla defesa, fecho aspas. A um só tempo, o referido dispositivo usurpa a competência da LOMAN, previsto no artigo 93, prevendo o fato típico, nela não previsto. E ainda viola o 93.10, ao não prever o quórum de maioria absoluta exigido para as decisões disciplinares. É por essa razão que a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da ação, entendendo que o dispositivo estadual, abro aspas, cria nova hipótese para aplicação de pena de demissão de magistrado e prevê novo procedimento e novo quórum para a decretação da perda de cargo, fecho aspas, sendo ainda, abro aspas, incompatível com o artigo 93 da Constituição Federal, porquanto dispõe sobre a matéria própria do Estatuto da Magistratura, fecho aspas.
Já o artigo 156 da Igreja Corte da mesma lei complementar prevê que, aspas, os procedimentos para apuração de faltas e aplicação de penalidades, bem como para a decretação de remoção ou disponibilidade compulsórias, assegurarão o resguardo devido à dignidade e à independência do magistrado e serão estabelecidos no regimento interno do Tribunal de Justiça, fecho aspas. Mais uma vez, a Igreja Corte incide a lei complementar em inconstitucionalidade formal, tendo em vista que, pela atual LOMAN, os regimentos têm competência apenas para disciplinar o procedimento para apuração de faltas puníveis com advertência ou censura, é o artigo 48. A competência para disciplinar o procedimento para perda de cargo pertence com exclusividade à lei complementar a que se refere o artigo 93 da Constituição. Enquanto essa não for editada, subsistem as normas da LOMAN que não podem ser alteradas pelos regimentos internos. Essa é a jurisprudência dessa Igreja Corte, que foi inclusive mencionada no parecer da Procuradoria. Com essas breves considerações, requer a MB a procedência da ação. Palavra, ministro relator. Eu transcrevo o parecer da Procuradoria, que transcreve o artigo 93 da Constituição, lei complementar, iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. E a Procuradoria destaca também no seu parecer que o Supremo Tribunal Federal, em diversas manifestações acerca do tema, consolidou o entendimento de que, diante do conteúdo do artigo 93 e seus incisos da Constituição, onde compreender-se na lei complementar, denominada Estatuto da Magistratura, disposições não apenas sobre os magistrados e sua carreira, a promoção, as garantias, prerrogativas, os vencimentos, vantagens, os direitos, os deveres e as proibições, o regime disciplinar em geral, mas também destacadamente acerca de princípios básicos do Poder Judiciário referentes à organização e divisão judiciárias. Com efeito, verifique-se, diz a Procuradoria, que a norma do artigo 154.6 da Lei Complementar Estadual, que cria nova hipótese para a aplicação da pena de demissão ao magistrado e prevê novo procedimento e novo quórum para a decretação da perda do cargo, é incompatível com o artigo 93 da Constituição Federal, por quanto dispõe sobre matéria própria do Estatuto da Magistratura reservada à Lei Complementar, que é propósito de disciplina. E aí transcreve: o magistrado vitalício somente perderá o cargo, artigo 26, em ação penal por crime comum ou responsabilidade, em procedimento administrativo para a perda do cargo nas seguintes hipóteses: exercício, ainda que indisponibilidade, de qualquer outra função, salvo um cargo de magistério superior, público ou particular, recebimento a qualquer título e sob qualquer pretexto de percentagem ou custo nos processos sujeitos a seu despacho de julgamento, exercício de atividade político-partidária. E, quanto ao procedimento, transcreve também o artigo 27 e diz: o julgamento será realizado em sessão secreta do Tribunal ou de órgão especial, depois de relatório oral, e a decisão no sentido da penalização do magistrado só será tomada pelo voto de 2/3 dos membros do colegiado em escrutínio secreto. Assim, diz a Procuradoria, verifique-se formalmente inconstitucional o artigo 154.6 da Lei Complementar do Estado de Minas, uma vez que inova em matéria que somente pode ser veiculada em Lei Complementar Federal de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. No tocante ao artigo 156, acrescenta a Procuradoria, impede verificar se a norma maneira incerta, segundo a qual os procedimentos para apuração de faltas e aplicação de penalidades, bem como para a decretação de remoção de disponibilidade compulsórias, serão estabelecidos no regimento interno do Tribunal de Justiça, disciplina ou não matéria própria de lei complementar federal. Verifique-se, diz a Procuradoria ainda, que de fato esse dispositivo infraconstitucional incorre no mesmo vício de inconstitucionalidade formal identificado no dispositivo analisado anteriormente. Isso porque tanto o procedimento para a decretação de remoção de disponibilidade quanto os procedimentos para a apuração de faltas e aplicação de penalidades a magistrados constitui matéria própria do Estatuto da Magistratura e encontra-se disciplinada nos artigos 46 e 47 da Lei Orgânica da Magistratura. E aí fala que o que compete aos regimentos internos, sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos, etc. Eu estou aqui a registrar alguns precedentes da Corte, a propósito, que ressalta também a caso de inconstitucionalidade formal, e por isso meu voto é pela procedência integral da ação para declarar a inconstitucionalidade do 154.6 e do artigo 156 da Lei Complementar Estadual número 59, de 18 de janeiro de 2001, do Estado de Minas Gerais. É como voto, sem antes ressaltar, senhor presidente, que
Às vezes é chocante esses casos de inconstitucionalidade aparentemente perpetrados pelos próprios tribunais de justiça. Vossa Excelência diria que são casos de chapada inconstitucionalidade e acabam onerando brutalmente a Corte, né, fazendo com que haja esse significativo atraso e com riscos até mesmo riscos de né, a serem projetados. Aí, se consumado. se aplicam sanções nesse período, com todos os tumultos que advêm da má aplicação, mas não se trata nem sequer de uma questão que suscite dúvida, que o pronunciamento do tribunal é inequívoco, né, uníssono há muitos anos sobre como aplicar esta lei. A própria lei não deixa dúvida quanto a isso, não obstante há essa insistência em se fazer diferente com todas as consequências. A lei complementar estadual foi de iniciativa do Judiciário, né, do Poder. Daí a sua crítica, tem razão. Mr. Lewandowski. Eu acompanho integralmente o eminente relator, inclusive quanto às observações finais. A inconstitucionalidade, no caso, é flagrante, mas com o relator. Todos de acordo? Julgou-se procedente a ação direta, decisão unânime. Ministro Marco Aurélio. ADIM 2855 do Mato Grosso, Conselho Federal da OAB, governadores, Assembleia do Estado. Presidente, esta ação direta de inconstitucionalidade está dirigida contra a Lei Ordinária do Estado de Mato Grosso, 7.604, de 27 de dezembro de 2001, resultante de projeto de iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado, que instituiu o sistema financeiro de conta única de depósito sob aviso à disposição da Justiça no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. Eis a íntegra do diploma, transcrevo para efeito de documentação. E é longo o diploma. As razões expendidas baseiam-se na circunstância de se haver disciplinado depósitos judiciais, viabilizando-se a utilização de parte dos acessórios pelo Judiciário. Aponta-se a transgressão aos artigos 22, inciso 1, 96, inciso 2, 163, inciso 1, 165, parágrafo 9º, inciso 2, 192, inciso 4, 168 e 167, inciso 7 da Carta da República. Eis a articulação quanto ao vício formal. Violência ao artigo 96, inciso 2 da Constituição Federal. No rol das matérias previstas no artigo a serem disciplinadas mediante projeto de iniciativa do Judiciário, não se tem o sistema financeiro de conta única de depósitos à disposição da Justiça. A sanção do Executivo não seria de molde a afastar o vício formal. Violência ao artigo 163, inciso 1 da Constituição Federal. Segundo o arrazoado, finanças públicas devem ser versadas em lei complementar, surgindo a natureza simples, ordinária da Lei 7.604 de 2001. Prossigo, presidente. Para o final de sessão, prossigo? Então vamos. É meio complicado, né? É meio complicado. Meio complicado. Né? Talvez seja interessante deixar, né? E o ministro Gilmar retorna, né? Aí, cancelamos o Então, cancelar isso. É melhor porque... Né? Essa aqui é da Lei Municipal de São Paulo. Veja, ministro Marco Aurélio, olha que nomenclatura. A lei regulamenta o sistema financeiro da conta única de depósito sob aviso à disposição da Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Sistema financeiro de conta única. Precisamos refletir.
Esse aqui talvez seja mais simples. Esse do município de São Paulo é lei anterior à emenda, né? É lei exercício município de São Paulo, esses 2002, né? Isso é anterior à emenda do IPTU, né? Por que esse caso veio para cá? Ah, sim, é a declaração de constitucionalidade. né? Mas já é declarado, não é? Aqui não é que é controle concentrado, é processo objetivo. Certo. Né? É da capital? Não é não. Não é não, presidente. Podemos ir a esse? Hein? Vamos a esse? Não é a nova emenda, não, né? Não. É a emenda 29, que Vossa Excelência se refere, versa ressalta que o artigo 156 da Lei emenda Maior, 29, com a redação da emenda não ultrapassa os limites materiais contidos. Quer dizer, o município se insurge contra a decisão proferida pelo Tribunal de Alçada Civil, né? Eu voto no todo 11 folhas, né? Talvez seja matéria, né, também para... a emenda constitucional é de 2000. Pois é. Hein? Hein? A emenda é de 2000. A emenda 21? E lá em São Paulo se entendeu que a emenda seria inconstitucional. Não. Isso aí é de... Entendeu-se que a emenda seria Não, isso é sessão de gala. Não precisa de... Já arrumaram a pétrea aí em cima da emenda. Petríssima. Aqui eu me refiro, em síntese, esses dados não vieram a implicar o afastamento que se pode ter como cláusula pétrea, mas simplesmente dar o real significado ao que disposto anteriormente sobre a graduação dos tributos. É melhor deixar, né? Não, quer ir? Vamos? Posso ir? Posso ir ao voto direto, presidente? Querem julgar isso agora? Não, Vossa Excelência que sabe. Deixa para a próxima. Melhor deixar. É melhor deixar. Fórum completo e mais inspiração divina. É melhor deixar. Que é a primeira vez que o tribunal enfrentará, né, a pecha de inconstitucionalidade em relação à emenda que foi declarada. Não é realmente o caso. Quando tu precisa de quórum completo e inspiração divina. Precisamos reservar algumas... Sou relator da DIN 955 da Paraíba, requerente o governador do Estado, requerido da Assembleia. O governador do Estado da Paraíba propõe ação direta de inconstitucionalidade do inciso 6 do artigo 136 da Constituição Estadual com essa redação. São assegurados ao procurador do Estado. 6. Vencimentos fixados com diferença não excedentes a 10% entre uma classe e a subsequente, atribuindo-se à classe de grau mais elevado remuneração não inferior à do Procurador-Geral do Estado. O ministro Celso de Mello deferiu a medida cautelar. Com esta titulação da emenda, ação direta de inconstitucionalidade, equiparação ou vinculação de vencimentos em sistema de escalonamento entre os procuradores do Estado de classe especial e o Procurador-Geral do Estado. Alegação de ofensa à Constituição Federal, plausibilidade jurídica, medida cautelar deferida. Advogado-geral, como SOI, e o Procurador-Geral da República opinaram pela procedência da ação. Abandonou o curatelado, cara. Querem tomar o emprego do Procurador-Geral. Meu voto é o seguinte: julga-se prejudicada, total ou parcialmente, a ação direta,
no ponto em que, depois de seu ajuizamento, emenda a Constituição haja abrogado ou derrogado norma de lei fundamental que constituísse paradigma necessário à verificação da procedência ou improcedência dela ou de algum de seus fundamentos. No caso sob exame, a ação está fundada tão somente na vedação constante do inciso 13 do artigo 37, proibição de vinculação e equiparação de qualquer espécie remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Não se afirma, antes, pelo contrário, se nega a incidência da garantia de isonomia remuneratória para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, ressalva feita a vedação prevista no paradigma constitucional apontado, que veio a ser extirpada pela emenda constitucional 1998. Assim, a alteração superveniente do paradigma constitucional pela emenda 19 não modificou substancialmente o princípio invocado pelo proponente. Não há, falar, portanto, em prejuízo da ação direta. No mérito, penso serem irretocáveis os fundamentos expostos pelo eminente ministro Celso de Mello, quando do julgamento da liminar, Sua Excelência faz o histórico, não sendo razoável vislumbrar-se qualquer similitude de atribuições que justifique a equiparação promovida pela Constituição da Paraíba, entre o cargo de Procurador do Estado da classe geral, da classe especial de provimento efetivo e o de Procurador-Geral de provimento em comissão, parece resultar possível a incompatibilidade do preceito impugnado com a disciplina remuneratória da Carta da República. A remuneração do Procurador-Geral do Estado, ademais, está equiparada de Secretário de Estado, Constituição Estadual, artigo tal, cujos vencimentos são fixados mediante ato privativo da Assembleia Legislativa, na redação anterior. De tal modo que parece chapado da inconstitucionalidade. Esse posicionamento foi reiterado em casos similares, 305 Correia, 1714 Neri, 301 Correia, 2895 Veloso, 396 Gilmar. Julgo parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade, porque o dispositivo, ao mesmo tempo que cria um escalonamento vertical, que a gente considera válido, estabelece para os procuradores da categoria mais alta equiparação ao cargo de Procurador-Geral. Parece que só aí há inconstitucionalidade, por isso julgo parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão, atribuindo-se à classe de grau mais elevado remuneração não inferior à do Procurador-Geral do Estado, constante do inciso 6 do artigo 136 da Constituição do Estado da Paraíba. É o meu voto. É o meu voto. Estamos de acordo? Julgou-se parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade no inciso 6 do artigo 136 da Constituição do Estado da Paraíba, da locução atribuindo-se à classe de grau mais elevado remuneração não inferior à do Procurador-Geral do Estado, fecha aspas. Decisão unânime. Ministro Eros Grau. ADIM 3043. De Minas Gerais. Senhor presidente, Procurador-Geral da República, governador e Assembleia.